Olá, ouvintes! Bem-vindos ao Intercâmbio, podcast da UDESC ESAG sobre mobilidade estudantil. Olá, pessoal! Estamos de volta para continuar a conversa com o Luiz, estudante da UDESC que passou um ano fazendo intercâmbio na Europa e cada semestre em um país diferente ainda. No episódio 118, procura ali no feed do podcast, se você ainda não ouviu, ele contou a primeira parte da aventura, na Alemanha. E agora ele vai falar da segunda parte, na Espanha, inclusive comparando as duas experiências. Olha, foi uma conversa muito legal mesmo. Bora ouvir a entrevista então? Vem com a gente! Olá pessoal, eu sou Carlito Costa e este é o Intercâmbio, podcast que traz informações, dicas, entrevistas e o que mais você precisa saber sobre mobilidade estudantil. A gente explica como é fazer parte do curso de graduação em universidades fora do país ou mesmo aqui no Brasil, em instituições de ensino superior de excelência. Então, Luiz, você já contou para a gente sobre a Alemanha, vamos saber agora como é que foi teu intercâmbio na Espanha. Cara, dia 23 de dezembro, eu estava no meio da minha viagem, eu recebo a carta de aceite da universidade, porque eu estava ali com o pessoal da secretaria, cara, mandando e-mail direto. Chegou tipo presente de Natal, assim. Exatamente, presente de Natal, abri, eu lembro até hoje, eu tenho a cena muito vívida na minha memória. Eu estava saindo de um restaurante em Praga, assim, aí olho o meu e-mail, que é uma coisa que eu faço com... Perceba que ele estava em Praga, né? Andou passeando ali depois do intercâmbio. E acabou que, cara, deu certo, só que aí foi uma correria, porque como eu tinha sido aceito depois do prazo oficial da universidade, né, eles abriram essa... Pô, muito queridos, aliás, o pessoal lá de Tem jeitinho na Europa também, tá, tem gente? Jeitinho, tem jeitinho. A gente herda isso aí de alguém, né? Mas essa é outra conversa. Mas assim, Carlito, e aí, cara, cheguei lá, tive que correr atrás de, né, só pegar, assim, as matérias que ainda tinham vagas abertas, tal, e validar o plano de ensino estando lá fora, né, então ter que conversar com o departamento de administração aqui da ESAG e ter que conversar com a secretaria para conseguir as assinaturas, para ter que tinha um prazo também para isso. E chegando em Sevilha, cidade completamente diferente. Gente, Europa, a gente pensa às vezes porque é pequenininho, a gente mora num país de dimensões continentais, mas, cara, na Europa, cada país é diferente e cada cidade ainda é mais diferente do que as outras, né? Lá, porque são, enfim, milênios que aquelas pessoas moram lá e antigamente não tinha internet, não tinha um podcast, intercâmbio também. As pessoas desenvolveram cada um o seu sotaque e cada cidadezinha tem um sotaque diferente e até um dialeto, né? Dependendo da região. E lá em Sevilha, cara, lá o sotaque deles do espanhol também era bem diferente. Bem diferente. Com algumas, eles não pronunciavam algumas letras, algumas particularidades assim da região. Tem os dialetos. Mas você falou que você já não falava muito bem espanhol, né? Isso, como é que você fez espanhol muito arranhado. Mas como é que você fez em Sevilha? Você teve aula em inglês também? Então, isso foi a surpresa, porque eu pensava também, tô de intercâmbio, né? Intercambista, as aulas vão ser em inglês, não? Chego lá, não, só tem as matérias em espanhol disponível. Então, mais um desafio. Fiz o curso inteiro em espanhol. Você chegou a estudar idioma lá? Não, eu acabei não conseguindo encaixar na rotina, porque as minhas aulas eram de manhã e à tarde. Então, o horário que tinha, que o Centro Internacional deles até oferecia o espanhol para estrangeiros, assim como eu acho que a FAED oferece aqui, né, para os nossos intercambistas. Aí não batia esse horário, mas aí eu fui, cara, fiz uma imersão ali no espanhol. E não tinha exigência de proficiência? Não. E esse é até um bom ponto, que a Universidade de Sevilha não tem. Não tem uma exigência de proficiência, desde que tu tenha os outros pré-requisitos. E como é que foi, assim, você foi... Deve ter sido complicado no começo, né? Porque sim. Até porque, às vezes, para ouvir, às vezes a gente consegue até ler um pouco, falar um pouco, mas ouvir, às vezes é complicado, né? Como é que foi isso? Então, primeiro, acostumar a orelha àquele espanhol diferente, assim. Claro, ler, o professor passava, por exemplo, uma atividade, eu tive muitas aulas de marketing lá. Passava atividade, ou enfim, escrevia no quadro, é fácil de entender, até porque a língua é muito parecida. Até se eu não estou enganado com esse número, o português e o espanhol têm uma compatibilidade de 89% nas palavras. Né? Claro que os sentidos mudam também, isso é um outro cuidado que tem que se ter, né? Não dá de só confiar no portunhol, porque às vezes pode sair uma situação, né, que as pessoas vão rir de você. Às vezes dá ruim.
Mas, cara, foi muito de me jogar de cabeça assim, cara, beleza, eu vou ter que aprender isso aqui, porque senão eu não vou conseguir ter o máximo, não vou conseguir tirar o máximo proveito, né? E foi ser muito paciente, foi não ter medo de errar, assim, então sempre optar por falar espanhol. E até um ponto que a gente comentou antes, Carlito, uma grande diferença, né, da Alemanha para a Espanha. Acredito que nos grandes centros como Madrid e Barcelona devam ter mais pessoas que falem inglês. Agora, em Sevilha, difícil você conseguir ir num restaurante sem falar espanhol, ou conseguir, por exemplo, pegar um transporte público sem falar espanhol, né? Ou até um trem, assim. Então é bom ter uma base do É espanhol. bom ter uma base, é bom ter uma base, mas claro que o que eu fiz, por exemplo, configurei o meu telefone para o espanhol, para já ter aquelas palavrinhas todo dia. O Duolingo ali estava ajudando bastante, outros apps também de ensino de línguas gratuitos, né? Tem muito recurso hoje em dia. E também de ouvir músicas, isso para mim sempre funcionou. Então eu gostava, ouvia a música, a gente saía lá, ia num bar, enfim, ouvia uma música legal, uma coisa diferente. E ficava ouvindo em casa, assim, quando tava, enfim... Vai treinando o ouvido, né? Vai treinando o ouvido, exatamente. Conta um pouquinho como é que era Sevilha. Lá você ficou em alojamento também? Como é que foi morar lá? Como o meu caso foi, assim, muito em cima da hora... Não tinha mais vaga? Não tinha mais alojamento. Não sei se tem, mas não tinha essa opção. Então eu tive que encontrar, tem uma empresa lá que é especificamente para o programa Erasmus, né? Que é um programa de intercâmbio europeu, né? Entre as universidades europeias, geralmente. Isso. Né? E tinha uma empresa que trabalhava especificamente só para alugar quartos e acabei encontrando ali um quartinho para eu ficar, assim, né? Conseguindo um preço bom também? Cara, assim, pela localização que eu encontrei, valia a pena. Agora, eu tinha um quarto bem pequeno, dividi um apartamento com 5 pessoas, né? E graças a Deus não tive nenhuma daquelas situações de brigas assim, né? A pessoa deixou a louça e não lavou, enfim, não, o pessoal era bem organizado. O preço, se não me engano, eram 550 euros por mês, que aí já faz uma diferença. Já era mais do que na Alemanha, né? Já faz uma diferença. É interessante isso, porque você vê, você comentou antes, né? A gente sempre pensa, a Alemanha é um país caro, de fato é, né? Sim. Mas tem essas alternativas aí que reduzem o custo. Você conseguiu morar na Alemanha mais barato do que na Espanha, né? Exatamente. E você convivia muito mais com os espanhóis lá, ou era mais ou menos como na Alemanha, que tinha gente do mundo inteiro? Então, por estar em algumas matérias onde... Eu lembro de uma matéria de marketing, que era de precificação, só tinha eu e mais uma outra menina da Polônia, né, de internacionais. O resto era estudantes normais do curso, né, os espanhóis mesmo. Então você teve uma experiência mais local na Espanha. Uma experiência bem mais local, então isso também ajudou, porque era engraçado um contraste. O professor, geralmente, ele tem aquele tom mais fácil de entender do espanhol, assim. Agora, alguns dos meus colegas ali, dos alunos, né, o pessoal, acho que às vezes vem de algum vilarejo, assim, cara, era um sotaque, eu não conseguia entender nada, assim. Por um contraste também, por isso que eu falo tanto do alojamento ser uma experiência diferente, porque na Espanha eu acabei tendo um grupo menor de amigos, assim, exatamente por isso, por essa conveniência que tinha na Alemanha, que lá isso não existia, porque às vezes a pessoa morava muito longe, né, ou enfim, você não encontrava as pessoas na rua, assim, foi bem, bem diferente nesse sentido também, Carlito. E a cidade de Sevilha, o que você achou? Né? A cidade de Sevilha é mágica, ela é apaixonante. Ela é apaixonante, especialmente o pessoal que já foi. Eu convido, se tiver a oportunidade de ir pelo Odesk, vai pelo Odesk. Agora, se depois, mais pra frente, for para fazer uma viagem, enfim, também vá. Porque ela é muito bonita, é uma cidade histórica. Se não me engano, tem mais de 2.000 anos de história ali. Então, tu vai ver história romana, história árabe, né? Do Umayyad lá, o califado. A história também da Reconquista, também Sevilha foi um dos centros do Império Espanhol, né, que recebia as embarcações que vinham aqui da América, e tem muita coisa para ver. Então, assim, Carlito, eu, claro, sou um pouco enviesado para falar porque eu adoro história, né? Para mim é um prazer ler alguma coisa sobre história, aprender, ver, né, sentir aquilo ali. E também uma outra diferença, como eu mencionei antes, Berlim é uma cidade muito contra a cultura, não é uma cidade religiosa, ela é histórica, mas por ter sido, né, destruída durante a guerra e tal. Ela tem um aspecto mais moderno, mais novo. Tem um aspecto assim, mais cidade bem urbana.
Sevilha, por ter muitos edifícios históricos e muita história viva nas pessoas também. A Espanha, no geral, é um país muito religioso, muito católico, assim. Então, tinha muitas festas, né? Eu presenciei lá. Tinha tanto a festa não religiosa, que era a Feira de Sevilha, que é muito famosa, e tinha também a Semana Santa, que aí eles fazem as processões e para a cidade, assim, não tem aula, por exemplo, e para a cidade as pessoas lotam as ruas assim para ver as procissões passando e tal. Então tem esse contraste bem grande que às vezes se a pessoa é religiosa, seja ela de qualquer religião, mas enfim, especificamente se alguém é católico e eu gostaria de ver como é o catolicismo em outro país, cara, Espanha é o lugar às vezes até para a pessoa se converter, né? Falando brincando assim. Porque é muita coisa, muita igreja em tudo quanto é canto. Muita igreja. Mas é legal você estar colocando os contrastes, porque isso enriquece muito também a experiência, né? Você teve uma oportunidade bem distinta, né, da maioria dos seus colegas, assim, por ter conseguido para 2 países assim fazer essa relação. Isso aí é muito bacana. E a Universidade de Sevilha, você falou da HTW, você enfatizou que era uma universidade muito hands-on, né? Muito por ser uma universidade técnica e tal, muito mão na massa e tal. E Sevilha, o que você achou da universidade? Sevilha é uma universidade antiga, né? Então é muito bonito. Tem ali, eu acho que é o Centro de Filosofia e História, que é num edifício tombado pela Unesco até tal. E até de curiosidade, os primeiros pontos turísticos tombados pela Unesco, enfim, pontos históricos, são de Sevilha, né? Quando começou isso. Mas a universidade em si, pelo menos na parte de administração, eu senti muito que era mais teórica. Ela não era tanto de você colocar em prática, de fazer... por exemplo, a minha matéria favorita lá foi essa de precificação. Tinha uma professora muito boa, que ela foi profissional nessa área por muito tempo, trabalhou em diversos setores. Ela sempre começava a aula contando... então, pessoal, quando eu trabalhei, que ali tem os 2 clubes de futebol da cidade, né? O Real Betis e o Sevilha. Falou, quando eu trabalhei nessa empresa e tal, e ela torcia pro Betis. É igual assim, tem o Figueirense e o Avaí. E aí ela era torcedora do Figueirense e foi contratada pelo Avaí, para trabalhar para o Avaí. Então, né, começava assim uma história bem legal e contava como foi feita a estratégia e tal. E aí depois ela falava, pessoal, e aí como é que se aplica a nossa aula isso? Então tinha uma didática bem interessante. Era boa de storytelling. Era muito boa de storytelling essa professora. Eu gostei muito dela. Mas em contraste com a HTW, que é onde tu tinha que fazer muita coisa, tu e os colegas, enfim. Lá era muito teoria, tinha que aprender aquilo ali, aprender a fazer os cálculos. Também outras matérias, eu tinha uma outra matéria que era de marketing e ética, que também era muito de cases, assim, de resolver cases éticos, né? Tu elabora um case ético, depois tu passa isso para outro grupo e eles têm que resolver, falar o que seria o correto a ser feito ou não. Então, uma experiência mais teórica, assim, eu diria. Né? Mas claro que com a língua sendo diferente, foi um desafio extra, né? Então foram 2 experiências bem complementares, né? Sim. Bem bacana aqui o teu relato aqui. Luiz, antes da gente terminar a nossa conversa, que uma hora tem que terminar, né? Que tá um papo muito bacana aqui, a gente podia ficar horas aqui conversando sobre tudo que o Luiz viveu lá, mas eu queria que você tentasse dar uma ideia para quem está ouvindo de o que tudo isso teve de impacto para você. Eu sei que deve ser muita coisa, né? Você deve ter sentido, mas o que você vê de diferença depois dessa experiência, assim, o que você acha que agregou para você? Olha, Carlito, talvez até um pouco emocionante assim contar, né? Porque realmente vivi muita coisa lá fora, muitas experiências boas, muitas lições aprendidas, para não dizer coisas que a gente faz errado e aprende depois. Mas, assim, de primeiro, voltando para o Brasil, eu vejo o nosso país com outros olhos. Eu acho que isso é um primeiro ponto, né? A gente tem uma tendência, às vezes nas redes sociais, assim, de ver, o Brasil é um lugar tão ruim e tal, porque... Aquele complexo de vira-lata. Isso, exatamente, exatamente. Cara, todo país tem os seus perrengues, sabe? Uma coisa muito interessante até, uma observação minha, tá? Como eu fiz essas viagens e fui para diversos países, e países mais desenvolvidos, até fui pro, vamos dizer, o top 5, deve estar lá no, sei lá, segundo melhor país do mundo, a Suíça. Fui lá visitar uma colega minha, aliás. Isso é uma coisa que acontece bastante. Faz amizades, o pessoal te convida. Cara, não, vem aí, fica aqui em casa. E aí a viagem fica barata, né? Porque a Suíça é bem caro. E
Esse é o tipo de coisa que só o intercâmbio proporciona, né? Exatamente. Você tem no mesmo lugar um monte de gente do mundo inteiro, você faz amizades assim, daqui a pouco você tem um roteiro dando volta ao mundo. Exatamente. Já pode dormir em vários sofás diferentes, cara. Por que eu trouxe esse exemplo? Mas assim, em diversos países lá fora, cara, todo lugar tem rua esburacada, sabe? Essa foi uma observação que eu fiz, assim. Todo lugar tinha. Na Espanha tinha, na Alemanha tinha, na Suíça tinha, na Itália tinha, né? Na Inglaterra tinha. Então, assim, às vezes a gente fica, porque aqui as ruas são todas esburacadas e tal. Cara, lá também é. Isso não é um problema exclusivo do Brasil. Claro que a gente tem os nossos desafios, né? Somos um país em desenvolvimento, mas assim, voltando para Florianópolis, o verde que a gente tem aqui, isso não existe lá fora, né? E as pessoas também, a nossa cultura, a gente tem que apreciar assim, o que a gente tem aqui. Então essa foi uma das coisas que eu vi. E também o segundo de, cara, voltando para a universidade, voltando para a ESAG. Uma universidade que eu sempre fui apaixonado, né? Sou um exaguiano, muito, muito paixão, muito fogo assim. Como a nossa universidade também é muito boa, tem muita coisa, gente. Muita coisa para se aproveitar, muito benefício. Aqui dentro da biblioteca, onde a gente está falando, aqui no estúdio, né? Muita coisa para fazer. Agora tem até a rede, eu me impressionei, eu fiquei impressionado, maravilhado. Tem uma rede ali fora, uma rede, eu entro aqui no estúdio, olho para aquela rede que quase não entro aqui. Né? Então, assim, a gente tem muita coisa boa, né? A nossa universidade está cada vez mais bonita. Também, o Carlito, até uma coisa, né? Para mim foi muito engraçado, como eu acho que dentro desses 2 semestres, deu bem dizer 10 meses, assim, porque cada semestre funcionava diferente lá fora. Ver muita coisa diferente. Por exemplo, o espaço ali do aquário da ESAG, né? Eu não vi aquilo ali sendo aberto de fato ao público do jeito que está hoje. E é maravilhoso aquilo ali, né? É muito bonito, muito legal. Gente, o aquário, para quem não conhece, não é um aquário. Então não vai pensar que dentro da ESAG tem peixe, baleia, não é nada disso. É uma área de convivência que foi feita ali e ela é cercada por paredes de vidro, por isso o pessoal chama de aquário, né? Isso aí. E assim, acho que para deixar um recado final, que já até falei com alguns colegas aqui, alguns colegas que conheci esse semestre já também, né, sobre intercâmbio, enfim. Cara, assim, vai. Se tu tem a oportunidade, sabe, estuda bem, né, tira boas notas ali, faz todos os requerimentos que precisa pro PROME, tenta ganhar o PROME, que é uma oportunidade única, assim, na tua vida, sabe? Se tu conseguir, isso aí pode mudar completamente a vida do estudante, né, Carlito? O cara poder ir para qualquer país que o UDESC tenha convênios, sem gastar R$1 do bolso, né? E, por fim, cara, eu acho muito difícil a pessoa que vai para fora, ela dizer depois que se arrependeu, sabe? Então, eu deixo um recado, né? E eu acho tão importante esse projeto aqui do podcast Intercâmbio, porque tu tem essa oportunidade de, assim como esse episódio aqui, e tantos outros, de tu explorar como foi a experiência de cada um e ver aquilo que tu tá buscando às vezes, né? Se tu tá buscando às vezes uma experiência mais profissional, eu queria fazer um estágio lá fora. Tu faz essas análises, essas ponderações, mas, cara, dificilmente tu vai se arrepender de qualquer lugar que tu vá. Qualquer lugar que tu vá. Seja na Europa, seja nos Estados Unidos, seja na Argentina, agora que eu vi que tem uma estudante, se não me engano, do CEART, que foi no último episódio muito interessante para Buenos Aires, né? E qualquer outro lugar do mundo que a UDESC tem. Agora eu vi também que na China também tem oportunidades. Tem convênio com a China também. Com a China também, muito diferente, mas deve ser muito interessante. Então, eu acho que eu vou terminar esse episódio falando nisso. Cara, se tu estás em dúvida, assim, escuta mais uns episódios, conversa com o pessoal da secretaria ali, são bem queridos, tá? Mas, cara, vai e faz, sabe? Vai e faz. E esse é o mais importante da universidade, é um período único da nossa vida que a gente tem a oportunidade de estar aqui no laboratório, que é a universidade, e aprender com essas diferentes experiências que a gente vai tendo ao longo desses semestres, né? Então, acho que é isso. Luiz, bem bacana aqui a nossa conversa. A gente conversou aqui com o Luiz Aguiar. Ele é estudante do curso de Administração Empresarial aqui da Universidade do Estado de Santa Catarina. E ele contou para a gente experiência muito legal, dupla, de intercâmbio que ele teve. Ele passou praticamente 1 ano fora, ficou 1 semestre na Alemanha, estudando na HTW Berlim, e um 2º semestre, que ele voltou há pouco, na Espanha, onde ele estudou na Universidade de Sevilha. E só para lembrar, o Luiz enfatizou bastante que ele ouviu aqui outros episódios, que isso foi bom para ele, né, planejar um intercâmbio. A gente fica muito feliz com isso, é para isso que a gente fez o podcast, né? Exatamente. A gente sempre fala que se você
quer se informar sobre intercâmbio, quer ver se é isso que você quer mesmo, a primeira coisa que você tem que fazer é conversar com quem já foi. E a ideia do podcast é ampliar essa conversa, né? Trazer a experiência aqui de quem já foi para que mais gente tenha acesso a ela e possa ter informação, possa se inspirar, possa ver se é isso mesmo que quer, mas como disse o Luiz, não tenha dúvida, tá? Encara essa experiência aí que vai ser muito legal. E se você gostou aqui da entrevista do Luiz ou se gostaria de conhecer outro tipo de experiência, então, como a gente disse, a gente tem mais de 100 entrevistas ali no feed do podcast. Dá uma olhada lá, tem vários países diferentes, várias universidades, tem Alemanha, Itália, Argentina, Portugal, grande parte das oportunidades que você pode ter na UDESC você encontra ali. Dá uma olhada lá. No nosso site, que é o udesc.br/exag/intercâmbio podcast, você encontra ali todos os links para ouvir. A gente está em várias plataformas, está Spotify, Apple Podcasts, está no YouTube também em áudio e vídeo. E segue a gente também no Instagram, a gente está no @intercâmbio-podcast. Ali no link da bio também você encontra mais informações sobre intercâmbio. No feed do Instagram a gente divulga todos os episódios novos quando entram. Tem outras informações sempre de editais, informações interessantes para quem está buscando intercâmbio. E a gente tem também no site e ali no link da bio do Instagram uma coisa bacana também que é o mapa do intercâmbio. A gente tem um mapa interativo que você encontra ali todas as universidades com as quais a UDESC tem convênio de intercâmbio e também tem todos os episódios do podcast ali, dá para clicar no link ali e ouvir. Então é isso, Luiz, mais uma vez, muito obrigado aqui por ter compartilhado. Eu que agradeço, Carlito. Muito especial estar aqui, finalmente, né? Estar aqui depois de ter sido um ouvinte por muito tempo. É isso aí, siga o exemplo do Luiz e ouça o podcast Intercâmbio. Este é o podcast Intercâmbio, uma produção do Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas, a ESAG, da Universidade do Estado de Santa Catarina, em parceria com a rádio UDESC FM. Eu sou Carlito Costa e faço a produção e apresentação do podcast. A edição é de Matheus Mira. Muito obrigado a você que nos ouviu e até o próximo episódio.